Seja bem-vindo todos que estão chegando. Alguns recados importantes. Primeiro, a live está ficando salva no YouTube. Então, assim que termina aqui, eu subo o vídeo para o YouTube. A live de ontem, as duas que foi feita ontem, está salva lá no canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda no canal, se não sabe, no link da descrição do nosso perfil aqui, tem um link que dá direto o acesso lá no YouTube. Então, as duas de ontem estão lá. Essa também vai estar lá logo mais. Então, seja bem-vindo quem está chegando. Tinha 2 avisos, né? Me perdi. O outro aviso não me lembro. Então, conforme for, eu me lembre aqui. O agendamento, né? Lembrei. Sempre quando eu for fazer uma live, como eu tenho algumas atividades durante a semana, então na próxima segunda é certo que eu farei outra live, então eu vou colocar o post antes para você agendar. Então antes da live começar vai chegar uma notificação para você. Ontem eu coloquei só para alertar quem ia participar hoje. Vai ser aquele post amarelo, né, escrito live, e se você clicar nele vai ter o agendamento da live. Então, toda vez que eu fizer essa live e colocar aí, você consegue agendar, ou seja, antes de eu entrar ao vivo, vai chegar uma notificação para você. Então, é esses 2 avisos, né? Que as lives estão salvas no YouTube e o agendamento. Então, nos próximos dias, quando eu for fazer alguma live, eu sempre vou avisar antes pelo post, né? Porque o Stories não é todo mundo que entra lá pra ver, né? No Stories eu tô passando o dia praticamente com vocês. Eu falo bastante coisa lá durante o dia. Mas enfim, né? Chega de falação, vamos continuar o que importa. A gente tá falando sobre crer e hoje eu quero deixar três passagens com vocês. Deixa eu ver por onde vamos começar. Romanos 4:3. Romanos 4:3. Se você tiver com a sua Bíblia, se você não tiver, eu vou estar lendo aqui, então você não vai ficar perdido. Então, Romanos 4:3 ainda vai falar sobre crer, sobre Abraão e tudo mais. Vamos lá. Romanos 4:1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, porque nós sabemos que não somos justificados por obras, mas pela fé. No 3, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Né? Então, Abraão creu em Deus, então ele foi acreditado como uma justiça. O que significa isso? Ele foi considerado justo diante de Deus. Ou seja, hoje a nossa justificação está mediante a fé, e essa fé, ela vem mediante a confissão sobre Jesus, né? Eu aceito Jesus, eu confesso Jesus, eu vivo com Jesus, né? Nós temos a nossa fé fundamentada em Jesus, então nós somos justificados pela fé. Significa que eu e você nos tornamos justos diante de Deus. Eu falei que ontem e vou repetir hoje, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Quando aceitamos Jesus e tudo mais. Então, Romanos 4:3 vai dizer isso, né? Que Abraão, ele creu em Deus e foi considerado justo. Imagina você ser considerado justo diante de Deus. Imagina Deus olhar para você aqui na terra e falar assim, esse meu filho é justo, né? Esse sim, ele crê em mim. Imagina Deus falando isso de mim e de você. Não sei você, mas tudo que eu desejo é que Deus olhe para a terra e fale assim, essa é a minha filha, ela é justa, né? Ela segue Jesus, sim. Ela, né, não tem vergonha de Jesus, mas pelo contrário, vive todos os dias. Embora tenha circunstâncias, aflições, né, nós vivemos com Jesus. Romanos 4:3 é isso, somos justificados, e ainda em Romanos vai falar dessa justificação. No Romanos 4:22, a partir do 22, vou ler aqui com você. 22, vamos lá. 22. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. 23. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele. Guarde isso com você. O que Deus estava dizendo para Abraão não foi apenas para ele, mas para todos nós. Então, olha isso. Não é eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo.
Olha, não foi escrito só para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, o nosso Senhor. No 25, eu vou colocar aqui, Romanos 4, calma aí, 4, do 22 ao 25. O 25 diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, é muito bom saber que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso aí não tem explicação para isso, não tem gratidão que possa expressar. Mas acho que o ponto mais importante logo após isso é que ele ressuscitou para que eu e você fôssemos considerados justos mediante a nossa fé nele. Ou seja, nós podemos entender o sacrifício de Jesus, receber a salvação, mas não estar nesse processo, né, de justificação mediante a fé. Ele acabou de falar que o que ele disse não foi só para Abraão, isso se estende para todos nós. Então, nós somos justificados mediante a nossa fé em Jesus. Então, Romanos 4:3, Romanos 4, do 22 ao 25. E a terceira passagem, Gálatas 3. Quem tiver com a Bíblia, fica à vontade. Gálatas 3, verso 6. Vai dizer assim, olha isso. Considerem o exemplo de Abraão. Considerem, quando a Bíblia diz isso, eu amo, porque ele está falando, olha, embora você possa caminhar assim, olha para a vida de Abraão, olha o que ele fez. Então ele diz, né, Gálatas, vou colocar aqui nos comentários, Gálatas 3, 6. Foi sem acento, porque meu celular é uma benção. Então vamos lá, olha isso, considerem o exemplo de Abraão. Qual que é o exemplo de Abraão? Ontem nós vimos isso e hoje repete de novo. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado de justiça. Ou seja, lá em Romanos fala isso, em Gálatas fala isso, em várias passagens da Bíblia vai falar isso. Abraão creu em Deus, Abraão se entregou a Deus, independentemente daquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava vivendo, as circunstâncias poderiam vir contra ele, mas ele creu em Deus. Né? Gálatas 3:6. Considerem o exemplo de Abraão. Eu acho que toda vez que nós olhamos para a Bíblia, paramos para meditar, nós temos que considerar, não só aqui, estou falando de Abraão, né? Mas, lembra de Jesus? Nós somos filhos mediante a nossa fé nele, né? A nossa fé em Cristo. Então, automaticamente estamos considerando a vida de Jesus. Da mesma forma, podemos olhar para Jonas e considerar a vida de Jonas. Deus pediu algo para Jonas e Jonas correu, Jonas fugiu, mas Deus o encontrou. Então, toda vez que você olhar para a Bíblia, vê alguém aqui, considere o exemplo dessa pessoa, considere o que Deus está fazendo na vida da pessoa, porque não vai se tratar do Abraão, não vai se tratar de uma pessoa específica, vai se tratar do propósito da pessoa, do propósito que Deus colocou sobre aquela nação, do propósito que Deus coloca sobre todos nós. Da mesma forma como a Bíblia diz assim, que nós não somos um sozinho, né? Eu tô aqui, você tá... Não, somos um em todos, né? Somos todos um só corpo, um só espírito. Então, quando você olhar para essas coisas, lembre sempre como um propósito. Pense se Abraão não acreditasse em Deus, ele não teria sido pai de nações, ele não teria sido pai de tudo, né? Ele acreditou, né? Embora para ele poderia ser algo muito difícil de acontecer. Da mesma forma, Deus, ele fala comigo e com você todos os dias. Olha, se você respirou, acredite que ainda tem um propósito sobre você. Se você está nesse lugar, ainda acredite que há um propósito sobre você. Afinal, a Bíblia fala que Deus não nos coloca em lugar algum, que ele não dá capacidade para a gente passar e superar, né? Então, pense nisso. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, né? Imagina Deus olhar para a terra e falar assim, ei, você creu em mim, você acreditou em mim. Essas perguntas eu faço para mim e quero fazer para você. Eu me imagino na eternidade diante de Deus e Deus perguntar para mim, Alice, você viveu na Terra tanto tempo e desse tempo que você viveu, quanto desse tempo você acreditou em mim, né? Então,
eu quero estar diante de Deus e dizer, Pai, embora as circunstâncias tentavam me engolir, embora as opressões se levantassem, embora tantas coisas acontecessem, eu acreditei no Senhor. Eu acreditei que tudo que o Senhor disse era real, né? E eu pude viver isso. Então, imagina você diante de Deus e você poder dizer para Deus, sim, eu acreditei em ti, né? Então, guarde isso com você. Gálatas 3:6. Ainda tem outra passagem aqui em Gálatas 4:23. Olha o que está escrito em Gálatas, né? 4:23, cadê você? Aqui. Olha isso que legal. Não sei se você já viu. Você sabe da história de Sara e Agar, que teve filho e tudo mais. Mas olha isso aqui. 23. 21. Digam-lhe vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Ou seja, eu coloquei mais cedo que quando você tem fé, Mateus 17:20, que eu disse ontem, quando você tem fé, por mais pequena que ela seja, é suficiente para Deus. Porque Deus só quer a nossa fé. Ele não quer saber se a nossa fé é pequena ou é grande. Ele deseja que tenhamos fé em Cristo Jesus. Guarde isso com você. Abraão, Deus falou para Abraão, você vai ter um filho. Mas o que aconteceu? A Sara e Abraão ficaram tão, né, tipo, não, esse filho tem que vir rápido, esse filho tem que vir. E eles tiveram um filho mediante a carne, mediante a sua vontade. Observe, Deus tinha falado que eles teriam um filho. E eles moveram as suas mãos para que eles tivessem um filho. E aí nasceu o filho, né? O filho da Agar. Mas não era esse filho que Deus tinha prometido. Né? Passou um tempo e aí o filho veio, Isaac veio. Mas observe uma coisa. Quantas vezes hoje eu e você tentamos fazer as coisas mediante as nossas mãos, mediante a nossa vontade, enquanto Deus está dizendo, ei, eu quero fazer mediante a promessa que está sobre você. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas 4:23. O filho da escrava, né, que era Agar, nasceu de modo natural. Por quê? Foi de vontade humana, né? Quantas das vezes nós fazemos as coisas por vontade humana? Mas o filho da livre, que era Sara, a esposa de Abraão, nasceu mediante promessa, ou seja, já existia uma promessa sobre os dois em que eles teriam um filho. No entanto, eles não conseguiram esperar e fizeram por si mesmos, né? Mas eu quero te lembrar isso hoje. Mateus 17:20 fala isso. Se a sua fé é pequena conforme um grão de mostarda, ainda assim é suficiente. O que acontece? Você pode estar diante de uma situação que quando você olha, você diz, nossa, minha fé é muito pequena, eu preciso de mais fé. A gente até faz isso, né? A gente ora por mais fé, mas na verdade já temos a fé suficiente, né? Jesus, os discípulos, pensa se você fosse um discípulo caminhando com Jesus. Era para você estar cheio de convicção, não é? Então os discípulos caminhando com Jesus, para um instante, diz para Jesus, nossa, como vamos fazer isso aqui? E Jesus diz, ei, onde está a sua fé? Ele não pergunta, quanta fé você tem? Não, ele pergunta, onde está a sua fé? Por quê? Se você for estudar, for pesquisar, é onde você coloca a sua fé que está o X da questão. Se eles tivessem a fé em Jesus, que estava caminhando ali com eles, eles tinham feito o que tinha que ser feito. No entanto, naquela época, os milagres aconteciam em todo o tempo. Era natural você viver naquela atmosfera. Então, eles se perguntaram, nossa, como assim? Né? Então, para nós, diante das nossas circunstâncias, vai parecer que a nossa fé é muito pequena. E não sei você, mas alguém já deve ter olhado para você, já deve ter dito para você, nossa, a sua fé é muito grande. Nossa, você tem fé, né? As pessoas falam isso. Mas nós mesmos, diante das circunstâncias, nós podemos pensar que nossa fé é pequena. E o que acontece? Deus diz, não é quanto de fé você tem, é onde você tem colocado a sua fé.
Jesus disse para os discípulos, por mais pequena que fosse a sua fé, se você ainda colocasse no lugar certo, né? Você veria os milagres acontecendo, você veria tudo acontecendo. Porque a nossa fé hoje não é baseada nas nossas circunstâncias, não é baseada no que podemos fazer, mas naquele que tudo já fez por nós, que é Jesus. Então observe isso. Não tem como falar de crer sem falar de fé. Observe que quando falamos em crer em alguma coisa, você logo se transporta para a parte da fé. As duas coisas caminham junto. Mas falar de fé é muito complicado, porque afinal você pode estar diante de uma circunstância que você está dizendo isso é impossível, né? Enquanto Deus está dizendo é possível, tenha fé em mim. E nós temos essa mania de querer ter fé só naquilo que vemos, né? Mas a nossa fé, ela nos pede uma entrega maior, a nossa fé nos pede um passo maior. Então nós temos que crer em Deus, nós temos que acreditar nele, não naquilo que vemos. No entanto, o que acontece? Nós mantemos a nossa visão no que é natural. É natural eu crer em algo que eu vejo, mas quando as coisas se tratam das coisas de Deus, e que aquilo é impossível para minha mão fazer, aquilo é impossível para mim fazer, eu tenho que colocar minha fé em Deus. E é onde Deus realmente trabalha na nossa vida, né? Porque nós entendemos que somos totalmente dependentes dele, né? Não de nós mesmos. Observe isso. Quero deixar uma passagem com você, mais uma. Vou colocar aqui, quem tiver com a Bíblia, João 8, a partir do verso 54 ao 59. Não sei se você conhece, mas guarde isso com você. 54 ao 59. Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Não é Jesus, não é João, não sou eu, não é João falando isso, é Jesus falando isso, né? Eu não me glorifico a mim mesmo, no entanto, a glória deve ser a Deus. Então, olha isso, vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Jesus falando para eles, eu conheço Deus, eu conheço o Pai. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso com vocês. Mas eu, de fato, olha isso. Você pode falar assim, nossa, isso é mentira. Abra sua Bíblia, João 8, no verso 55, no finalzinho de 55, diz assim, Jesus dizendo, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Lembra que eu falei ontem? Aqueles que creram, aqueles que receberam, são considerados filhos de Deus. Jesus está dizendo que eu não só conheço Deus, eu também o obedeço. E daí volta aí o post que eu fiz essa semana, que não tem como você crer sem obedecer, não tem como você obedecer sem crer, né? Porque o próprio Jesus, obedeceu a Deus, né? Ele obedecia ao Pai, ele obedece ao Pai. E quanto nós, que somos meros seres humanos carnais, né? Como se diz a Bíblia, estamos a um passo da morte, estamos a um passo de sermos lançados na cova. Quanto nós não vamos acreditar em Deus, não vamos obedecer a Deus, não vamos receber a Deus. Observe isso aqui, Jesus dizendo, olha, se eu dissesse que não conhecesse a Deus, eu estaria mentindo. Pelo contrário, eu o conheço, mas não só conheço, mas também obedeço. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, nossa, aquele ali conhece Jesus. Nossa, aquele ali realmente obedece Jesus. Porque conhecer, todo mundo conhece. Você sabe, o diabo, ele conhece a Bíblia, assim como nós. Mas há uma diferença entre nós e o diabo. O diabo não obedece a Deus. Mas nós temos a oportunidade de fazer isso todo dia. Obedecer ao Pai. Então, qual que é a diferença entre mim e o diabo, entre você e o diabo? É que ele não consegue obedecer a Deus. Nós, sim. Se nós colocarmos em nosso coração, Pai, hoje eu me levanto, mas eu me levanto para te obedecer, né? Eu me levanto para te gloriar.
A glória não é minha, a glória é sua. Jesus tem que ser visto e não eu. E não acabou. Isso aqui é o 55, olha o 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Né? Então Jesus respondeu: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu já sou, né? Eu sou. Então eles apanharam pedras para predejá-lo Jesus, e Jesus se escondeu porque não era sua hora. Agora guarde isso com você. Jesus diante das pessoas ali e dizendo: Olha, eu não só conheço o Pai, eu obedeço a Ele. Né? Então, se você for olhar o contexto, as pessoas seguem as tradições, mas não conhecem a Deus. Né? Elas são focadas na tradição, são focadas naquilo que está disposto à frente delas. Mas Jesus ele veio para quebrar-se a lei, em que você não só tem que manter rituais, mas você tem que viver com o verdadeiro Cristo. Viver como aquele discípulo que ama de fato Jesus. Então observe isso. Eu acho que isso nós temos que guardar no nosso coração. Duas coisas que aconteceu até agora. Abraão tentou ter um filho da sua própria vontade. Quantas vezes nós tentamos fazer as coisas pela nossa própria vontade? Enquanto Deus está dizendo, essa não é a promessa, essa não é a promessa feita sobre você, né? Primeiro você precisa entregar a mim, né? Porque, não sei você, mas quando você começa a fazer uma coisa com suas próprias mãos, você se cansa muito rápido. Mas quando você faz debaixo da provisão de Deus, faz debaixo do cuidado de Deus, você tem graça durante todo o tempo. Embora você possa encontrar, sim, uma tempestade durante o caminho, você ainda está debaixo da proteção de Deus. E Deus cuida de você e você consegue fazer tudo aquilo que Ele pede. Imagina, então ele teve o seu filho com Agar e logo nasceu Isaac. E pensa com você o que Abraão passou na cabeça dele, né? Na Bíblia não fala, mas imagina um ser humano como nós, pensando, nossa, eu devia ter esperado em Deus. Deus tinha falado comigo, eu falava com Deus e eu não consegui obedecê-lo nesse ponto. Eu quis fazer com a minha própria vontade, com a minha própria força. Eu sempre quando vejo alguém na Bíblia, eu sempre penso assim, nossa, como ele viveu. Porque, gente, era carne como nós, né? Então, se Abraão viveu tudo que viveu e obedeceu a Deus, caminhou com Deus, dirá nós. Nós também temos essa capacidade. Como? Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos ensinar. E assim como Jesus disse, né? Eu não só conheço a Deus, mas também obedeço. Agora, pergunte isso para você hoje. Se você conhece a Deus ou se você obedece. Se você só conhece ou se você só obedece, ou se você conhece e obedece. Jesus conhecia e obedecia. Nós ainda não conhecemos a Deus de fato, né? Porque hoje nós temos comunhão com Deus mediante Jesus, mediante o Espírito Santo. Deus mesmo veremos na eternidade, não agora, mas nós temos acesso a Ele mediante ao Espírito Santo de Deus. Imagina você acordar e falar assim, não, eu simplesmente conheço, né? E João fala que aquele que conhece a Deus é aquele que ama o seu próximo. Ou seja, conhecer a Deus está limitado ao seu amor, né? Você recebe amor, você também passa amor. Você recebe paz, você passa paz. Né? Então não é como falar que conhece a Deus se não ama o próximo, né? Se não ama o seu próprio inimigo. Na Bíblia fala, você não tem que manter seu inimigo distante, pelo contrário, você tem que orar por ele, você tem que interceder pela vida dele, né? Porque eu falei que outro dia, por os inimigos nossos é o que nos garante a vitória em Deus. A cada inimigo que vencemos é como se escalasse uma montanha, é como se escalasse um degrau para alcançar a vitória que está em Jesus. Então, guarde isso com você. Vou colocar alguns pontos aqui, né? Quem está chegando aí não estava antes. Eu falei das passagens, Romanos 4, 3, Romanos 4, do 22 ao 25, Gálatas 3, 6,
Gálatas 4, 23. E o que fica aqui pra gente fechar hoje, não vai ser muito longo, porque algumas pessoas estão em horário de almoço. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. Qual vontade tem sido feita hoje? A minha própria vontade ou a vontade de Deus? Né? O que tem gerado dentro de mim? Uma vontade para adorar a Deus, um desejo realmente de adorar a Deus, ou um desejo para adorar a mim mesmo? Né? Aqui a gente vê que Abraão ele teve um coração grato a Deus. Né? Abraão ele teve essa justificação diante de Deus. Nós também temos que ser assim, sermos gratos a Deus, sermos justificados mediante a nossa fé nele, né? Duas frases que eu quero deixar com você, para você guardar isso. Isso eu vou colocar amanhã, mas eu vou falar aqui para vocês antecipado. A fé vai ser sempre a base para o relacionamento com Deus. Por quê? Na palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter acesso às coisas de Deus. Porque tudo aquilo que nós falamos aqui ontem hoje vai ser direcionado a coisas que são impossíveis para nós. Mas para Deus é possível. Para Deus, em um segundo, Ele faz. Né? Então, o relacionamento com Deus é um relacionamento que exige a base dela tem que ser a fé. Porque você está entrando numa esfera sobrenatural. Tudo que você vai viver não é natural. Os seus olhos jamais viram. Né? Pelo contrário, você vai começar a viver tudo aquilo que está nos céus. Né? Eu sempre digo, não espere ir para o céu para você ver o que tem lá. Comece a viver o céu aqui e agora. Né? Imagina você chegar no céu e você ver tantas coisas maravilhosas e você fala assim, nossa, isso tem aqui. Né? Sendo que aí Jesus vira para você e fala assim, nossa, mas isso estava na terra disponível para você, era só você acessar por meio da fé. Né? Então a fé é isso, ela nos permite acessar as coisas que estão nos céus para a minha vida, para a sua vida. Então guarde isso, a fé sempre vai ser a base para o seu relacionamento com Deus. Outro ponto, a fé sempre será o meio para que você receba as promessas de Deus. Lembra que eu falei de Abraão? Abraão teve um filho gerado da sua vontade humana e teve um filho mediante a glória de Deus, mediante a promessa de Deus. Só que ele teve o filho e pense com você, ele sabia no interior dele que ainda não era o filho da promessa. Então o que ele ainda teve que fazer? Teve que pedir perdão a Deus por não ter esperado o tempo de Deus e teve que manter sua fé em Deus e daí Isaac veio. Né? Então guarde isso com você. A fé sempre vai ser o meio pelo qual você vai acessar as promessas de Deus. Como eu digo isso? Se eu quero minha família transformada, eu tenho que ter fé em Deus que Deus pode fazer isso. Para Deus, a minha família tem que ser uma bênção. Para Deus, a minha família é uma bênção. Mas as circunstâncias da terra não têm feito com que minha família seja assim. Pelo contrário, o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Então, nós temos que olhar a nossa volta, nós temos que olhar para dentro de nós, perceber se existem lacunas para saber se tem alguma fresta que o inimigo tem entrado. Tanto que se você for estudar, quando a serpente estava no jardim, mas o diabo entrou por uma fresta muito pequena e se apossou daquela serpente. E aí você conhece a história toda. Então eu sempre coloco isso no meu coração. Todos os dias eu acordo e tenho que ver se existe alguma lacuna que o diabo está tentando entrar, está tentando fazer alguma coisa. Então, guarde isso com você. Se você deseja sua família abençoada, pela fé você tem sua família abençoada. Talvez agora pareça distante essa realidade para você, mas para Deus nunca deixou de ser uma realidade. Pelo contrário, sempre foi algo que foi real, sempre foi algo que foi natural. Né? Então, a Manu colocou aqui, né? Teve que reconhecer. Abraão teve que reconhecer. Nós também vamos fazer isso a todo instante, né? Por muito tempo eu tentei fazer as coisas pelas minhas mãos, mas hoje eu tive que reconhecer que eu só tô com a câmera ligada, eu só tô falando com vocês, porque eu tô mediante a graça de Deus, né?
Quem fala comigo aí no privado sabe como eu sou reservada, sabe como eu não me exponho, eu não falo tantas coisas. Mas, mediante a graça de Deus, eu consigo ligar a câmera, consigo falar tudo aquilo que eu tenho recebido. Né? Então, eu aprendi muito isso, de entender o tempo de Deus, de entender a promessa de Deus, de entender que não é pelas minhas mãos que vai acontecer, mas é mediante a graça dele, é mediante a promessa dele sobre cada um de nós. Então, guarde isso com você. A fé sempre vai ser a base, a fé sempre vai ser o meio. Sempre que você vê uma história na Bíblia, não é história fictícia, né? É uma história que aconteceu, é real. E como você tem prova disso? Eu tenho prova porque eu vivo. Se eu estou respirando hoje, é porque é real diante de Deus. Né? A Bíblia fala que nós somos como filhos, né? A menina dos olhos de Deus. Se tem homens aí, é a mesma coisa, não muda muito. Então Deus, quando olha para mim, olha para você, ele diz: você é o menino, você é a menina dos meus olhos. Eu me alegro em você. Né? A nossa dificuldade é entender que Deus nos ama. E se você for olhar para o amor de Deus, não haverá ninguém na terra que vai te amar como Deus te ama. Eu acho que isso é o mais sobrenatural de tudo. Embora erramos, embora possamos cometer erros, embora Abraão, assim como Abraão não esperou o tempo certo e teve um filho com sua própria vontade, né, da sua própria vontade, mesmo assim depois Deus deu o Isaac para ele. Observe, não se trata dos nossos esforços, mas da vontade de Deus. Então, se daqui 5, 6, 10 anos, se algo que você talvez vê hoje esteja distante, Deus vai dar a você. Porque não é o que você vai fazer que vai trazer isso para você. É mediante a sua fé nele, é mediante a promessa dele sobre você. Então, não permita, isso é muito sério. Não permita ninguém dizer para você que você não é amado por Deus, que você não tem uma promessa diante de Deus. Todos os dias que eu acordo e que eu respiro, que eu abro os olhos e percebo que eu estou aqui, eu digo: Pai, obrigado, porque a tua promessa ainda não se cumpriu. Obrigado, porque ainda existe um propósito, né? E eu vou viver esse propósito, eu vou me colocar à disposição para fazer isso, né? Eu vou continuar tendo fé em Jesus. Assim como eu disse no começo, embora as circunstâncias se levantem, embora as circunstâncias sejam, né, eu ainda assim terei fé, né? Sim, mesmo Abraão errando, Deus foi fiel. Nós vamos errar muito, né? Quem é que não errou ainda hoje? Quem não comete erros? Mas que Deus fala: eu te amei, mesmo você ainda não me amando. Ele vai ser sempre fiel. A Manu tá colocando aqui, né, Manu? Deus é sempre fiel. E o que ele pede de nós? A nossa fé. Pode ser pequena, pode ser grande, não importa. Ele só quer sua fé. Se você disser assim: Pai, eu tenho fé em você, é só isso. Ele não pede mais nada. Porque quando você diz isso, você está dando permissão para que ele faça algo na tua vida. Você está permitindo o acesso dele a você. Mas o que a gente faz? A gente fala assim: eu duvido, eu não acredito que isso vai acontecer, não vai dar certo. E aí você começa a se encher de coisas negativas, e isso você dá liberdade para o inimigo vir e fazer a arruaça, né? Fazer a destruição, que é o que ele só sabe fazer. Lembra que eu falei? O diabo, ele conhece a Bíblia assim como eu e você, mas a diferença dele comigo e de você com ele é que ele não obedece a Deus. E Deus tem dado a graça de nós podermos obedecer ele ainda hoje, né? Então, para fechar, eu quero orar com vocês a mesma oração de ontem, né? Mesmo versículo de ontem. Sim, ele quer que nós colocamos a nossa fé nele. Somente isso. A fé necessária ele já nos deu, né? Nós só temos que colocá-la em Jesus para que ele faça o que precisa ser feito. Sim, Jerry, né? Eu acho que é isso. Nosso maior defeito é comparar Deus Criador com sua criatura. Isso. Justamente porque Deus, ele sempre vai ser maior que tudo.
embora eu e você tenhamos... eu vi esses dias. Pense comigo, nós temos cérebro, todos vocês têm o cérebro. Nós sabemos que o Einstein foi um dos caras mais inteligentes. E tem uma pesquisa científica que diz que Einstein não usou nem 0,6% da capacidade do seu cérebro. Agora imagina no Deus que fez o cérebro, no Deus que formou todos nós. Nós temos essa coisa que o Jerry falou, de comparar, né, Deus com a criatura. Nós somos limitados, tanto em força, tanto como físico, mas Deus ele é ilimitado. A Cássia, não sei se ela tá aí, porque não dá para me ver quem tá, mas a Cássia falou isso pra mim na última live que a gente fez, né, no começo do ano. Ela disse, nós somos limitados, mas o Espírito de Deus não. Então não há limites para aquilo que Deus quer fazer conosco. Então nós temos que parar de colocar essa limitação. Assim como o GR disse, nosso maior defeito é comparar, né, a nossa criatura com aquilo que Deus é. Nós temos que tirar o nosso olho do natural e começar a focar no que é sobrenatural. A Manu colocou aqui também, deixa eu só tirar um print aqui, porque eu gosto de escrever o que vocês falam. A Manu colocou aqui, ó, porque nós esfriamos constantemente, porque não vigiamos. Esse é o ponto. Nós não vigiamos, né? E aí nós permitimos que coisas, fatos, coisas que nem são reais, nos amedronta, nos coloca em medo, porque nós não vigiamos. Lembra que eu falei para vocês? A serpente estava no jardim do Éden. O que entrou foi o inimigo, né? A serpente estava lá o tempo todo. Ninguém tinha mexido com ela, ela estava lá. Mas o inimigo viu uma fresta muito pequena no jardim e entrou, né? E nós temos que vigiar. Tanto que a Bíblia fala, o ladrão, ele não te avisa a hora que ele vai invadir a sua casa. Se ele avisasse, né, ninguém teria a casa invadida. Pelo contrário, ele não avisa nem a hora, nem o minuto, nem nada. Ele só entra e rouba tudo e você nem fica sabendo. Às vezes tem casas que você nem sabe o que roubou, né, de tanta coisa que tem, não sabe. Então nós temos que colocar uma porta e permitir que somente a presença de Deus entre na nossa vida, somente o Espírito Santo possa fruir em nós. Eu falei que não ia falar com vocês, mas vocês estão mandando mensagem, eu tenho que responder, né? Eu não sei não responder e não sei ficar quieta. Jerry continuou, Jerry colocou, né? Porque nós frustramos como homens, né, e mulheres também, e olhamos para Deus como se fosse homem e não nos entregamos por inteiro. Isso, ele está colocando que nós nos frustramos, né? Eu, você, e nós olhamos para Deus como se Deus fosse igual a nós. Pelo contrário, ele não é, né? E só assim, acho que só quando nós entendemos que Deus não é igual a nós, que nós de fato entregamos nossa vida para ele. Eu não sei vocês, mas eu tenho isso comigo. Deus me conhece mais que ninguém. Eu amo quando eu tô conversando com alguém e daí Deus fala com essa pessoa, através dessa pessoa pra minha vida. E eu nunca falei nada. Tipo, eu tô conversando com a pessoa normal e daí a pessoa fala algo pra mim. E eu sei que só Deus sabe dessa informação. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu amo isso. Porque você vê isso que o Jerry falou. Você percebe que Deus não é humano. E Deus ele pode usar qualquer coisa para falar com você, né? Ele não vai, tipo, falar de uma voz muito audível para nós. Ele já falou comigo através de cachorro, de abelha, de árvore, de tantas coisas pequenas, simples, mas que ele nos fala todo o tempo. Olha, eu tô aqui, né? Eu tô te vendo. Meu celular trava, então não consigo dar tchau. Quando dá tchau aí, trava para todo mundo. Vamos continuar, Manu. A Cássia tá aí. Oi, Cássia. Tá na parede do meu quarto até hoje. Todo dia eu olho, né? Nós somos limitados, mas o Espírito de Deus não é. Manu, né? Se até os discípulos não vigiaram, né? Justamente. Imagina os discípulos caminhando com Jesus. Todo dia aprendendo coisas do céu, né? Uma que eu amo é aquela do pão, né? Jesus fala para os discípulos assim. Nós precisamos alimentar essa multidão, essas pessoas. E os discípulos falam assim, mas como? Mas como vamos fazer isso? Eles mesmo
não, tipo, eles não tinham na cabeça deles que Deus poderia trazer o alimento. E daí Jesus fala aí, Jesus deu as instruções, né? Pega isso, pega aquilo, e estava feito o milagre, né? Então, eu tô lendo Atos e se você for olhar para Atos, você vai ver que a todo instante acontecem milagres, acontecem maravilhas, porque a fé está no alvo certo, a fé está sempre em Jesus. Então, nós humanos, nós seres humanos, vamos ter muita dificuldade nisso, porque nós estamos acostumados a ver as coisas que são naturais, e Deus não se trata do natural, pelo contrário. Se você quer viver algo sobrenatural, é com Deus que você vai viver. Então, é isso que a Manu falou, o Jerry tá falando aí também, né? Se mesmo caminhando com Jesus, mesmo caminhando com o Espírito Santo, nós precisamos todos os dias fechar as portas para o inimigo, fechar as lacunas que estão em nossa vida, para que somente a presença de Deus nos ajude a manter a nossa fé em chamas, a nossa fé, né, em Cristo. Porque não sei você, mas todos os dias são diferentes. Todos os dias Deus quer fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida. Vamos lá, Jerry. O nosso maior benefício e também o nosso maior motivo, porque Satanás nos odeia tanto, porque ele errou uma vez e foi expulso. Justamente, ele não tem direito a um arrependimento, né? Para ele não tem isso mais. No entanto, nós erramos sempre, né? E ele não desiste de nós. Lembrei daquela música. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Eu amo essa música. E é isso que o Jerry colocou aqui. Eu posso falar isso com plena certeza. Todos os dias Deus não desiste de mim. E se você me vê falando aqui com vocês, ou colocando uma mensagem mais pequena que for, seja aqui no Instagram, no YouTube, é porque Deus ainda não desistiu de mim. Porque eu sei que Ele tem algo para fazer e o propósito dele vai ser feito. Então, se eu falo aqui com vocês, vocês podem ter certeza que eu já superei os meus limites carnais. Eu tô olhando com a visão humana. A live era para durar 15 minutos e a gente já tá aqui há 50 minutos. Eu tinha o meu limite natural. Mas quando a gente começa a falar, assim como a Cássia fala sempre, o Espírito Santo não tem limite. Então, quando começamos a falar de Deus, não há como limitar o poder e a glória de Deus. Então, isso que o Jerry colocou aí é muito importante a gente entender. Que o diabo, ele fez algo e para ele já era. Ele não tem, né, a segunda chance, sem chance para ele. Mas nós temos, né? Todos os dias, aí eu falei que eu ia abrir aqui para orar, esqueci. Todos os dias nós temos essa chance de nos arrependermos, né? E voltar para Jesus. E todos os dias ele vai estar com os braços abertos, só esperando a gente chamar de Pai, só esperando a gente se aproximar dele. Uma coisa que eu amo é quando a gente fala assim, nossa, Deus está tão distante. Ele nunca está distante de você, ele sempre está perto, né? A questão é como nós vemos as coisas. Às vezes as circunstâncias colocam uma barreira e nós não conseguimos ver. Mas ele sempre está perto de nós. E sempre vai estar, né? Porque afinal o diabo não tem vez. Mas nós temos essa misericórdia de Deus todos os dias. Gente, eu vou fazer oração para fechar. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, coloca aí. Fazer oração aqui para fechar. João 1:12. Mesma coisa. Olha isso aqui, João 12, né? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. No 13, aos quais nasceram não por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas nasceram de Deus. Né? Que eu e você possamos nascer de Deus ainda hoje, ainda nesse dia. Então eu vou orar com você, se você se sentir à vontade, feche os olhos, se não, conforme o seu espírito estiver, né, esteja aberto para que Deus quer fazer na tua vida. Pai, nós te entregamos este dia em tuas mãos, te agradecemos por mais uma oportunidade de falar do teu amor, da tua graça, do seu perdão disponível para nós, da sua misericórdia derramada todos os dias nas nossas vidas. Te agradeço por cada pessoa que esteve aqui conosco, Pai. Te agradeço por esse momento contigo, onde aprendemos, onde
expomos nossos erros, as nossas falhas, e o Senhor expõe o seu amor por nós. Quem diria nós que um dia o Senhor poderia nos encontrar? Embora estivéssemos tão longe, tão fundo, Pai, ainda assim o Senhor foi lá no fundo e nos alcançou. O Senhor nos trouxe a vida, o Senhor nos trouxe a restauração. Nós te agradecemos porque mediante a tudo, o diabo ele não tem a misericórdia que nós temos. O diabo ele conhece a sua palavra, mas ele não quis obedecer. Mas nós, como seres humanos, nós como destinados a ser seus filhos, Pai, mediante a Jesus, nós pedimos a Ti, que nos dá força, nos traz restauração, nos traz paz, nos traz refrigério, para que nós possamos fechar todas as lacunas, para que o inimigo não entre e não cause destruição, mas pelo contrário, que a Tua glória entre, Pai, em cada um de nós, que nós possamos fruir da Tua glória, para que outras pessoas também possam reconhecer, possam conhecer e possam caminhar contigo, Pai. Não há prazer maior nessa vida que não seja caminhar contigo a cada passo e olhar para o céu e ver que o seu amor nos alcançou. Ver que o seu amor ainda está disponível para nós. Nós te pedimos perdão, Pai, se até aqui nós causamos alguma coisa a alguém, ou até a nós mesmos, ou se por um momento nós negamos a Ti. Nós te pedimos perdão e te entregamos a nossa vida, Pai, em Tuas mãos, porque somente o Senhor pode nos ajudar. Não há outra pessoa, não há outro ser humano que pode fazer isso. Somente seu Filho Jesus já fez o suficiente para nós. Nós te aceitamos, Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, para que a Tua glória venha a ser sobre a nossa vida, para que Teu Espírito Santo possa inundar-nos a cada dia mais e mais. Não queremos ser vistos, mas queremos ser lembrados por aquilo que o Senhor fez em nossa vida. Assim nós te entregamos e te agradecemos por esse momento. Nós oramos e agradecemos porque Tu és bom. Em todo tempo Tu és bom. E não desiste de nós. Embora nós queiramos desistir, o Senhor não desiste. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Deixa eu ver mais aqui. O Jerry colocou mais uma mensagem. Amém. Preciso. Isso. Nós precisamos, né, Jerry? Todos nós precisamos. Sempre quando acontece isso, eu falo para Deus, nossa, quão bom é chorar na sua presença. Aquele choro que você não consegue controlar, né? Aí as pessoas olham, nossa, você tá bem? Você tá passando mal? Não, gente. É só um quebrantamento de Deus. É Deus movendo tudo dentro de mim. E que haja esse quebrantamento em você. Que haja esse quebrantamento em todos nós. Porque acho que é uma expressão mais bela que existe. Quando nós não choramos porque queremos, mas porque há um quebrantamento dentro de nós. É aquela presença de Deus inundando nosso ser. É essa presença que está disponível para você hoje, para cada um que está aqui. E eu vou tentar estar mais aqui, porém tem algumas coisas acontecendo. Mas talvez sexta-feira eu faça live de novo, né? Não vou confirmar porque tem alguns compromissos essa semana. Mas sexta-feira, se Deus permitir, acho que 10, 15 minutos não vai fazer mal a ninguém, né? Hoje foi quase 1 hora de novo, né, Deusimar? Deusimar fala muito, né? Mas eu creio que 15 minutos dá para fazer na sexta. Mas quem quiser conversar, sabe que pode me chamar no direct, eu sempre tô respondendo. Eu sempre tô respondendo nos stories também. Eu coloco o dia a dia, né? O devocional, as coisas que acabo fazendo aqui. Mas eu agradeço a cada um que esteve aqui. É muito bom passar esse tempo com vocês. Não quando eu tô falando, né? Porque vocês falam um pouquinho. Mas quando vocês falem comigo. Quando vocês coloquem as mensagens aí. Porque eu também recebo de Deus, né? É tão bom quando você recebe palavras de Deus. Não através da gente mesmo. Mas tem coisas que vão vir de vocês. Como se diz? Eu amo isso, né? Algo que eu preciso está sempre no outro. Então, sempre quando você fala alguma coisa, vai ser sempre algo que eu estou precisando.
né? E muitas das vezes acontece esse quebrantamento, né? Esse quebrantamento acontece. Então, eu vou estar orando pela sua vida para que Deus quebrante mais o seu coração, te encha mais da presença dele. Porque esse quebrantamento acontece só por um motivo, para que você seja cheio e cheio do Espírito Santo, para que você venha transbordar cada vez mais, não só em você, mas quem está à sua volta vai receber esse transbordar também. Então, gente, na sexta eu falo mais, né? A gente nem começou, tá? A palavra crer tem mais aí de 50 versículos. A gente viu só uns 8, né, de ontem para hoje, mas ainda tem muito chão. Mas que você continue crendo em Deus. Lembre-se, a fé vai ser a base, a fé vai ser o meio pelo qual você vai alcançar as promessas de Deus. A fé vai ser o meio pelo qual você conhece Jesus e Jesus te aceita como filho de Deus. Né? Você é considerado filho de Deus mediante Jesus. Né? Então, que você seja cheio da presença de Deus nesse dia. Ainda é terça, a semana está começando. Ouvem aquela música, né? Ele Não Desiste de Você, do Marquinhos. Essa música, sem dúvida, ela enche muito o nosso coração da certeza de que Deus nos ama. Embora nossos olhos naturais não creiam nesse amor, existe esse amor e esse amor está disponível. Então, vou fechar aqui. Uma boa tarde para vocês, que vocês tenham uma tarde abençoada, um dia abençoado. E a gente se vê, né? Provavelmente na sexta, mas eu aviso para vocês no Stories. Então, fique na paz.